E aí, Big Geeks? Hoje eu estou trazendo aqui mais uma análise completa para vocês. Hoje temos aqui o TCL 10 SE, smartphone da TCL que tem um visual bem legal e traz aqui 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, conta com chipset Helio P22, bateria de 4.000 mAh e uma tela HD de 6,52 polegadas. Ele já vem com o Android 10 e traz câmera frontal de 8 megapixels e 3 câmeras traseiras, com sensor principal de 48 megapixels. Nesse vídeo aqui, nós vamos conhecer todos os detalhes do TCL 10 SE e saber se vale a pena investir nesse smartphone, já que a TCL não tem muita tradição aqui com smartphones no mercado brasileiro, ela domina mais em TVs, mas olha, o aparelho até que surpreendeu em vários pontos. Tudo isso vocês vão ficar sabendo aí nesse vídeo, mas antes não esqueça de deixar seu like aqui embaixo e você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho e torne-se Big Geek você também. O TCL 10 SE conta com uma tela HD de 6,52 polegadas. É uma tela com resolução de 1600 por 720 pixels e com a proporção de 20:9. É uma tela com uma qualidade muito boa. Apesar de trazer apenas resolução HD, a qualidade está bem legal. Olha só, os ângulos de visão também são muito bons. E a câmera frontal fica aqui nesse recorte em formato de gota, A câmera frontal tem 8 megapixels. Aqui no detalhe vocês podem ver também as bordas do TCL 10 SE, que são um pouquinho maiores na parte inferior, assim como acontece aí com outros smartphones. Mas temos aqui um display bem legal. O acabamento desse aparelho é bastante simples, ele traz a tampa traseira e as bordas feitas em plástico e ela acumula algumas marcas de dedos com uma certa facilidade, que vocês podem ver isso muito bem. O interessante é que o acabamento dele é bem diferente, Tanto que essa tampa traseira ela lembra bastante o vidro, Pelo formato aqui, lembra aqueles vidros foscos que vem em alguns smartphones. Gostei bastante aqui do visual do aparelho. As bordas também são feitas em plástico e tem um visual um pouquinho diferente, da tampa traseira. Ele tem 8,4 mm de espessura e pesa 166 gramas. Aqui nessa lateral nós podemos ver os botões de volume e também o botão liga-desliga. Enquanto que aqui na outra lateral, no detalhe, a gente pode ver um botão dedicado para você acionar o assistente do Google. E aqui também na lateral nós temos a bandeja que tem 2 slots, permitindo utilizar simultaneamente 2 chips mais um cartão de memória. Aqui na parte inferior nós podemos ver a entrada USB tipo C, microfone utilizado para as ligações e a saída de áudio externo, que fica aqui na parte inferior, e o TCL 10 SE traz áudio mono. E aqui na parte superior nós podemos ver uma entrada para fone de ouvido e também um segundo microfone. Aqui na traseira temos uma moldura horizontal e curioso que além das 3 câmeras temos aqui 2 flashes, Algo bem curioso, eles ficam separados um do outro. O sensor principal tem 48 megapixels e abertura de 1.8. Também existe uma lente ultra-wide de 5 megapixels com abertura de 2.2 em ângulo de visão de 115 graus. E por fim, uma lente de 2 megapixels com abertura de 2.4, que funciona como detector de profundidade. O sensor digitais também fica aqui na parte traseira, Vamos dar uma olhada nele. A velocidade de desbloqueio é boa, não chega a ser instantâneo, mas tá rápido, viu? Tá mais rápido aqui do que a média, olha só. E também é bastante preciso para desbloquear. O único ponto que eu até reclamei no unboxing aqui do TCL 10 SE é que eu gostaria que esse botão aqui, o sensor digitais, não fosse tão rente em relação à tampa traseira. Eu gostaria que ele ficasse um pouquinho mais em baixo relevo, porque dessa forma seria mais fácil de localizá-lo. Mas pelo menos em relação à precisão, ele está bem rápido. O TCL 10 SE também conta com desbloqueio facial. Ele não é extremamente rápido, mas tem uma boa velocidade aqui. Olha só, ele chega a mostrar a animação da tela de bloqueio e ao reconhecer a minha face aqui ele vai para a tela inicial. E aqui o display de 6,52 polegadas rodando os vídeos, vocês podem ter uma melhor noção das bordas do aparelho. O aproveitamento de tela aqui está muito bom. Aqui também mostrando os ângulos de visão. E quanto ao áudio, ele é mono, como eu falei para vocês. Suporte e aqui mostrando o volume, eles recebem atualizações. Olha só, ele sai apenas aqui por baixo, pelo alto-falante na parte inferior. Sempre uma incógnita para mim, eu estava procurando a cor azul pacífico, alto, Todas as cores eu achei bonitas, mas eu achei que faltava um pouquinho de brilho. Aqui mostrando a interface do TCL 10 SE, e olha, eu fiquei surpreso aqui. É uma interface que está com uma velocidade muito boa, olha só, mostrando as transições para vocês, o menu de configurações. A interface normalmente ela tem uma boa velocidade, apesar de que em alguns momentos, como por exemplo aqui no menu de configurações, ele apresentou alguns engasgos aqui no primeiro momento. Mas no geral a interface tem uma boa velocidade, aqui mostrando a rolagem, na multitarefa.
e também mostrando aqui a gaveta de aplicativos. Como você já deve ter percebido, a interface do TCL 10 SE tem algumas personalizações, tanto que a TCL chama essa interface de TCL UI, né? Aqui vocês podem ver que a gaveta de aplicativos está configurada para mostrar os apps por categoria, né? E você pode mudar aqui também, né, a disposição, você pode colocar por nome, por exemplo, então vai mostrar aqui no padrão que a gente está mais acostumado, mas temos aqui algumas personalizações. A barra de notificações também está com o visual um pouquinho diferente, mas a gente também consegue perceber que mesmo com algumas modificações, a interface não é muito diferente do Android padrão, né? Então quem está acostumado com a interface padrão do Android não vai estranhar tanto aqui a interface da TCL, apesar das pequenas personalizações que eles fizeram. Aqui na multitarefa você pode colocar os aplicativos em tela dividida, então você seleciona o primeiro aplicativo e depois seleciona o segundo app aqui para poder colocar no modo tela dividida. Também dá para você controlar a proporção de cada aplicativo e aqui ele tem um atalho para você poder inverter a posição dos apps e também é possível você jogar para a tela cheia. Ele também já vem com suporte ao modo escuro, né? E tem um atalho aqui na barra de notificações para você poder acionar. Então não só a interface, mas os aplicativos compatíveis também entram automaticamente aqui no modo escuro. Ele também vem com esse botão aqui que funciona como atalho para você acionar o assistente do Google. Infelizmente você não pode configurá-lo para outra função, né? Seria interessante se você pudesse fazer uma alteração aqui para colocar para abrir a câmera, por exemplo, ou para algum outro tipo de função. Aqui mostrando também a barra de widgets. Notem que normalmente a velocidade da interface está muito boa, ela está bastante rápida, mas eventualmente ela apresenta aqui alguns engasgos ou alguns travamentos também. Ele traz aqui esse aplicativo Smart Manager, que permite fazer uma verificação do aparelho, né, e poder otimizar aqui a performance. Então ele vai ter um atalho para você ver a bateria, ativar o modo de economia de energia, configurar também os aplicativos que são inicializados automaticamente e também verificar como é que está a memória do aparelho. Então por esse app você consegue fazer um gerenciamento. Ele também tem aqui o aplicativo TCL+, onde você pode ver informações sobre os produtos da TCL. Esses aplicativos já vêm pré-instalados, né? Assim como um gerenciador de arquivos. Felizmente não tem tantos aplicativos aqui pré-instalados no aparelho, mas ele traz muito armazenamento, né? São 128 GB de espaço interno aqui e ele ainda conta com uma entrada para cartão de memória aqui para você ampliar o espaço. E sobre a performance, temos aqui no TCL 10 SE o chipset Helio P22, que traz 8 núcleos, todos eles da série A53, rodando até 2 GHz e GPU PowerVR G8320. Esse é um chipset de entrada, né, voltado a aparelhos básicos, então espere uma performance aqui, principalmente em jogos, apenas básica no TCL 10 SE. Você vai rodar os games com detalhes no mínimo, com uma boa fluidez boa parte do tempo, mas eventualmente aparecerão alguns engasgos, alguns travamentos, e dependendo do jogo, se ele for bastante pesado, o game pode até congelar por alguns segundos. Ele não vai travar, mas vai ficar paralisado por alguns segundos, algo que incomoda bastante. Isso mesmo com esse aparelho trazendo 4 GB de memória RAM. O problema maior é a GPU, né? A PowerVR G8320, que traz um desempenho limitado, principalmente em jogos. Ao usar outros aplicativos, a gente não percebe problemas aqui de performance com o TCL 10 SE, a não ser alguns engasgos aí quando você está fazendo a abertura deles ou fazendo atualizações. Então, eventualmente você vai perceber alguns engasgos aqui no uso da interface. Mas normalmente o desempenho do TCL 10 SE até me surpreendeu aqui na interface dos aplicativos, porque na maior parte do tempo ele tem uma interface bastante responsiva e também bastante suave. A bateria tem 4.000 mAh, o que é uma ótima capacidade, mas nada surpreendente nos dias atuais, já que temos aí baterias com 5, 6 e até 7.000 mAh. Mas ainda assim é capaz de aguentar um dia inteiro com bastante facilidade. Com o brilho da tela em 45%, o TCL 10 SE gastou 3% de bateria durante uma hora de ligação, foram 10% assistindo uma hora de vídeo no YouTube, uma taxa um pouquinho maior do que a gente está acostumado em outros aparelhos com baterias semelhantes. Gravar um vídeo de 10 minutos com o aplicativo de câmera gastou 3% e navegar no GPS através do aplicativo Google Maps também por uma hora gastou 8% de bateria. Então basicamente teremos aqui entre um dia e um dia e meio com o TCL 10 SE longe da tomada sem precisar recarregar. Ele aceita carregadores de até 15 watts, mas na caixa vem um carregador de 10 watts, que leva mais ou menos 2 horas e meia para carregar a bateria de 0 a 100%. Quanto às câmeras, temos o sensor principal de 48 megapixels com abertura de 1.8, um sensor muito bom inclusive. Ele traz também uma lente ultra-wide de 5 megapixels
com abertura de 2.2, essa já é uma lente mais simples, né? E por fim ele traz um detector de profundidade de 2 megapixels com abertura de 2.4 utilizada para o modo retrato. A câmera frontal tem 8 megapixels e abertura de 2.0 e todas elas conseguem gravar em até Full HD a 30 quadros por segundo. Bom, começando pela câmera principal, essa consegue se sair muito bem para fotos, tanto em ambientes com bastante ou pouca luz. Infelizmente ele só ficou devendo aí um modo noturno para trazer resultados ainda melhores, mas ainda assim ele até que me surpreendeu em situações de pouca luz, trazendo resultados bem melhores do que eu imaginava. Já a câmera ultra-wide, em situações com bastante luz você consegue resultados ok, são fotos boas, mas nada extraordinário. Mas em situações com pouca luz, ela fica deixando muito a desejar, tanto para fotos quanto para vídeos. Inclusive quando você filma à noite utilizando a lente ultra-wide, além da qualidade ser muito ruim, os vídeos ficam com muito pouca fluidez, eles ficam bastante travados. Com certeza essa lente ultra-wide não é indicada para filmagens à noite. Na verdade, até a lente principal, ela vai entregar um resultado ok à noite, né? Mas também não é indicada para você fazer vídeos nesse modo. A lente principal até consegue exibir bastantes detalhes à noite, mas as imagens ficam com bastante ruído. Dá para ver que eles tentaram melhorar a qualidade da iluminação, mas isso gerou bastante ruído durante os vídeos. A câmera frontal de 8 megapixels, essa deixou bastante a desejar. Normalmente, somente em situações de bastante luz você consegue bons resultados aqui com essa câmera, mas ainda assim, se você estiver num ambiente extremamente iluminado, as imagens podem ficar estouradas. E, infelizmente, a câmera frontal não traz suporte ao modo HDR para fotos. A câmera principal traseira, a lente ultra-wide, essas trazem o modo HDR, inclusive você pode desabilitá-lo, habilitá-lo sempre ou deixar no modo automático, né? Minha recomendação é que deixe sempre no modo automático, mas infelizmente a câmera frontal não traz esse recurso e algumas fotos, mesmo em ambientes com bastante luz, acabam ficando com o céu estourado ou com o seu rosto um pouco escuro, né? O modo HDR teria resolvido essa situação. Infelizmente, o TCL10 SE não traz estabilização de imagem para as gravações, então você precisa manter o smartphone sempre bastante firme quando está gravando e infelizmente os melhores resultados serão apenas com a câmera principal traseira. Você não vai conseguir resultados muito bons com as demais lentes. A câmera principal, por trazer 48 megapixels, suporta um zoom digital de 2 vezes sem grande perda de qualidade de imagem. E dá para você arriscar até um zoom de 4 vezes. Se você estiver em situações com bastante luz, você vai conseguir até resultados bons. É realmente uma pena que a TCL não tenha colocado o modo noturno, pois acredito que as imagens poderiam ter ficado ainda melhores. Bom galera, esse aqui foi o primeiro smartphone da TCL que eu testei, né? E até que ele me surpreendeu em vários pontos, como por exemplo com a câmera principal traseira de 48 megapixels, que se saiu muito bem para fotos. Esse smartphone também traz uma interface bastante fluida, normalmente ela tem uma resposta bem legal, também fiquei bastante surpreso com isso. E o acabamento dele é muito bom, apesar de trazer aí as bordas em plástico, gostei do acabamento dele, tem um visual um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver em outros smartphones. E também traz uma tela que, apesar da resolução HD+, tem uma qualidade bem legal. Esse aparelho ainda conta com 128 GB de armazenamento, 4 GB de RAM, vem com uma caixa bem recheada de acessórios, né? Traz capinha, traz também uma película. E esse smartphone ainda conta com alguns recursos que não são muito comuns em aparelhos mais básicos, como por exemplo o suporte ao NFC que está presente aqui no TCL10 SE. O problema desse smartphone acaba sendo, infelizmente, o preço. Acontece que o TCL10 SE foi lançado por R$ 2.200. Hoje já é possível achá-lo com um preço bem mais em conta, na faixa dos R$ 1.600, R$ 1.700. Tá mais em conta, mas ainda assim eu acho que está muito elevado pelo que o aparelho oferece. Ele conta com um chipset Helio P22, que é um chipset de entrada, né, que você encontra em aparelhos que custam abaixo dos R$ 1.000, e tem outros smartphones com especificações próximas aqui do TCL10 SE que estão custando ali na faixa dos R$ 1.000 e R$ 1.100. Então acredito que esse aparelho deveria custar ainda menos, deveria ficar mais ou menos na faixa aí dos R$ 1.000 para ser uma boa opção de compra. Então, infelizmente, o grande problema do TCL10 SE é o seu preço. Ele deveria custar bem menos para poder valer a pena. Bom galera, então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueçam de deixar seu like aqui embaixo, e você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e torne-se bem geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo, fui!